Senhoras e senhores deputados, renovando cumprimentos, saudamos a 13ª Comissão, a Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, saúda a Comissão Nacional de Proteção de Dados, na pessoa da sua Presidente, doutora Paula Lourenço, e Secretária-Geral, doutora Isabel Cruz, a quem saudamos. Agradecemos a disponibilidade para hoje estarem connosco e iniciamos assim esta nossa audição, cuja grelha de tempos é 10 minutos para a entidade. O tempo é no cronómetro, faço essa explicação porque a senhora Presidente percebi no percurso até à sala 5 que está há muito pouco tempo nestas funções, a quem também, claro, aproveitamos para desejar também votos de bom trabalho. Portanto, repito, 10 minutos para uma intervenção inicial, depois cada grupo parlamentar, e neste momento estão 4 grupos parlamentares, terão 3 minutos, ao qual depois no final terá o somatório das intervenções de dos 4, entretanto entrou mais um grupo parlamentar, 5. Esta nossa audição, como todos sabemos, é no âmbito da especialidade dos projetos de lei do LIVRE e da Iniciativa Liberal, que contempla a realização de reuniões de órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais através de meios de comunicação à distância, e que o LIVRE consagra a transmissão e divulgação das sessões e reuniões públicas das autarquias locais, alterando a Lei 75/2013 de 12 de setembro. Portanto, sem grandes demoras, dou a palavra à senhora Presidente, doutora Paula... Não, sim. Perdi. Sim, Paula Lourenço, sim. Muito obrigada, Sra. Presidente, doutora Isaura Moraes. Na sua pessoa, cumprimento todos os grupos parlamentares, os senhores presentes aqui também, a senhora Secretária da CNPD. Apesar de ser a minha primeira vez depois de empossada nestas funções, é um gosto estar aqui nesta comissão. Esta é a Casa da Democracia, eu sempre me senti aqui bem, sempre foi a minha casa, e em termos de audições já cá tinha estado, enfim, para aí umas 3 vezes, portanto não estou em estreia absoluta, mas ainda bem, que é sempre bom esta, digamos, esta simpatia com que me granjeou, e agradeço bastante. E aliás, o tema que nos traz hoje, no fundo, é até de bastante elevação em termos democráticos. Um Estado de Direito deve de facto, promover o princípio da administração aberta, o princípio da transparência e, portanto, há projetos que sempre nos louvam e a CNPD tem sempre muito gosto em participar nestes debates e nestas audições na sua perspectiva de proteção dos dados pessoais e, naturalmente, aliás, como eu disse no meu discurso de tomada de posse, este é o fórum para discutirmos, para debatermos, para tirarmos dúvidas e depois, naturalmente, estamos disponíveis para, quando entenderem por bem ou se os projetos forem adiante, emitirmos o nosso parecer escrito e, nessa altura, até aguardaríamos o estudo de impacto de proteção de dados nos termos legais para nós, de facto, depois então ponderarmos por escrito. Ainda assim, hoje, na reunião ordinária de manhã, colhi algumas notas dos restantes membros da Comissão para poder aqui também ter uma pronúncia já devidamente validada pelos meus colegas e, na verdade, a Comissão há muito pouco tempo tinha emitido umas orientações, quer em relação à transmissão vídeo e as gravações das reuniões dos órgãos autárquicos pela internet, quer também relativamente à publicitação das atas, que eu vou permitir fazer aqui só uma pequena súmula para vermos em que ponto é que estamos e para saber o que é que acrescenta estes projetos de lei, o que é que acrescenta em relação ao entendimento a que já tínhamos chegado e que está público no nosso site. Bom, na verdade, trata-se aqui sempre de tratamento de dados pessoais e dados pessoais com características especiais. Estamos a falar de voz, de imagem, estamos a falar de conteúdos de exposição de pessoas que, não sendo titulares de cargos públicos, muitas vezes não estão devidamente preparadas até para expor os seus aspectos da vida particular, da vida familiar íntima, muitas vezes a sua situação financeira, questões relativamente sensíveis, crianças,
enfim, por vezes até opiniões políticas, filosóficas, filiação sindical ou não, ou até mesmo dados relativos à saúde. E, por isso, este conjunto de dados tem que ser tratado com as devidas cautelas. O que tínhamos já referido é que tem que haver aqui um justo equilíbrio entre o princípio da administração aberta e da transparência e os direitos fundamentais de reserva da intimidade da vida privada e, naturalmente, dos direitos fundamentais também à imagem e proteção de dados, artigo 26 e 35, respectivamente, da nossa Constituição. E também, por isso mesmo, e por haver riscos de exposição e de reutilização desses dados, reutilização indevida, consideramos que essa gravação e difusão pela internet, a manter-se, enfim, significaria publicar até mais do que está hoje em dia consagrado relativamente às atas. Ou seja, nós hoje em dia, e a ata que tem um conceito próprio no Código de Procedimento Administrativo, é uma mera súmula do que aconteceu durante a reunião e reproduz depois o conteúdo das deliberações. Bom, deixando de ficar aqui esta, digamos, reprodução fiel daquilo que aconteceu na reunião, estamos aqui a ampliar um pouco um conceito jurídico e também deveríamos ter a devida dimensão do que estaríamos a fazer, caso seja de facto aqui aprovado pela Assembleia, e ligando esse ponto ao ponto da publicitação das atas, o que entendemos é que, como há tratamento de dados pessoais, teríamos sempre que respeitar o princípio da proporcionalidade e da minimização dos dados, aliás, como bem enuncia também o artigo 5º, número 1, linha C, do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Designadamente, tinham que ser os dados adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário relativamente às finalidades para as quais são tratados. E, por isso, esta minimização tinha que ser aqui bastante bem ponderada, porque, na verdade, estaríamos a possibilitar, como disse há pouco, mais do que a reprodução de uma ata, mais do que a mera consulta da mesma, seria deixar estar acessível na internet um conjunto de dados que, hoje em dia, com a consulta das atas, não se coloca. No entanto, dissemos tudo isto, e o que é que os projetos de lei neste momento, qual é que é a diferença? É que nós tínhamos na altura, enfim, até por força de algumas exposições que foram enviadas à Comissão e que nós apreciámos, e os pareceres que emitimos nesses casos concretos, relativamente até a regulamentos autárquicos que existem, tínhamos feito algumas ponderações, mas decentes no consentimento do titular. E agora, com esta base legal e ao tratamento dos dados pessoais que nós temos aqui presentes, nós temos que ir à procura e temos que assegurar, não é, que existe um fundamento de licitude para tal. Esse fundamento de licitude, eventualmente, poderá estar no artigo 9º, número 2, a linha G do Regulamento Geral de Proteção de Dados, assente no princípio do interesse público importante, só que, a ser assim, temos que rodear este interesse público importante de um conjunto de requisitos apertados que estão previstos no regulamento, enfim, não só porque tem que haver uma previsão legal, ou do direito da União ou do Estado-membro, neste caso seria aqui a Assembleia da República a legislar, tem que ser proporcional ao objetivo visado, tem que respeitar o direito à proteção de dados e tem que ser acompanhado de medidas adequadas e específicas que salvaguardem os direitos fundamentais e os interesses do titular dos dados. Ora, isso não consta, naturalmente, dos projetos e, enfim, teríamos que acautelar. Também não se prevê o prazo de conservação das gravações, sendo que esse prazo é também essencial porque a permissão de identificação dos titulares dos dados durante apenas o período necessário para as finalidades para as quais são tratados é também um requisito do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Nada disto está aqui acautelado. Nós deixamos também algumas pistas de reflexão para problemas já mais na especialidade, por exemplo, distinguir reuniões públicas das não públicas, porque naturalmente há reuniões de órgãos autárquicos em que a lei impõe que sejam públicas e muito bem, e nessas suscitas as questões relativamente à transmissão online e a gravação e arquivo
subsequente online, mas há reuniões não públicas que também estão previstas nos projetos de lei e como sejam reuniões internas e de grupos de trabalho, e aí não se coloca esse objetivo de transparência, penso, enfim, e portanto também fica prejudicado tudo o que disse relativamente às outras questões, porque aí penso eu que é só uma questão relativamente a eventuais até enfim, cuidados que se deve ter no controle à distância em regime de teletrabalho. Já agora também temos uma orientação, apesar de emitida durante a pandemia, tem plena validade, é de 17 de abril de 2020. Por outro lado, não se distingue a participação dos titulares de cargos políticos das outras pessoas. Os primeiros são pessoas politicamente expostas e, naturalmente, no fundo, é inerente ao exercício de funções públicas essa exposição e esse escrutínio público. Mas o cidadão comum não tem, de facto, não lhe é inerente à sua existência, pelo contrário, temos nós aqui, e a Assembleia da República em especial, que acautelar a garantia do tratamento dos seus dados pessoais. Por outro lado, e como eu disse, já estamos um pouco na especialidade, há a utilização desta expressão colocação no sítio eletrónico, no artigo 49, número 4, e, portanto, isto implica disponibilização e armazenamento. Convinha ver de que forma é que era conservado, não é? Porque, se for no sítio da própria autarquia local, parece-nos adequado, se não for, pode ter alguns problemas. Outros canais de comunicação, portanto, outros meios de comunicação, outros requisitos de segurança de informação estejam aqui previstos e devem ser previstos. A título de nota de experiências de direito estrangeiro, juntos das nossas congêneres Itália, França, Polónia e Estónia, só muito rapidamente, até porque não existem guidelines sobre este ponto em nenhuma autoridade europeia. Em Itália, a Garante per la Protezione dei Dati Personali, que é a nossa congênere italiana, a gravação não é obrigatória, é feita, enfim, quando é necessário, mas de facto acautela-se que ou é o cumprimento de uma obrigação legal ou então vai estar assente no tal interesse público relevante, mas nunca estavam em causa dados de categoria especial, como os do artigo 9 do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Em França, a nossa congênere Comissão Nacional de Informática e Liberdades, também é possível gravar e transmitir, mas não é obrigatório. Portanto, não há essa obrigatoriedade. E pronto, e na Polónia e na Estónia, em todas as outras latitudes geográficas, é sempre possível o cidadão dizer que não quer que se grave. Muitíssimo obrigada, estou ao vosso dispor agora para as questões que entendam pertinentes. Muito bem, muito obrigada, Sra. Presidente. Dou a palavra para os 3 minutos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Pedro Alves. Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Presidente da CNPD, naquela que é a primeira audição. Aproveito para desejar boa sorte e bom trabalho no mandato que inicia. Muitas das questões que tinha para colocar, em parte, já foram focadas, mas, de facto, queria deixar algumas questões e pistas para o debate jurídico sobre estes aspectos. Eu acho que, em primeiro lugar, mesmo que possa não ter ficado claro nas propostas aprovadas, eu acho que estaria sempre, e acho que estamos sempre a elaborar no pressuposto, que estamos sempre a falar das reuniões públicas, ou seja, as reuniões privadas das autarquias, quer as das câmaras, quer as das juntas de freguesia, que são, por definição, apenas uma, porque, enfim, é um número limitado aquelas que são públicas, melhor dito, estava a dizer ao contrário, portanto, apenas para essas é que a questão se colocaria, e até isso permite fazer, agora convoco a experiência que tive quando membro da CADA, em que muitas das vezes os pedidos de acesso a atas, as atas depois podiam conter dados pessoais, uma forma de obviar a isso é precisamente remeter para as reuniões públicas aquilo que é totalmente público e conservar nas reuniões privadas os pontos que podem ser sensíveis, porque eventualmente versam atribuição ou referências de natureza mais sensível, e os municípios, sejam as freguesias, sejam as câmaras municipais, lidam muito com dados especialmente sensíveis no que respeita à vida familiar, pessoal, etc. E, portanto, essa separação das águas tem que se manter no que respeita ao órgão executivo, indiscutivelmente. Eu acho que essa clarificação, desde logo, pode afastar muitas das dúvidas que o tema tem vindo a colocar. Grande parte das dificuldades no acesso às atas tem muito mais a ver com a capacidade de elaborar bem o documento, ata, do que propriamente da ata ser pública. A ata, obviamente, tem que ser pública. Não tem que identificar que a pessoa X recebeu determinado subsídio, tem apenas que identificar que o processo número X, que não é identificável e que está totalmente anonimizado ou está totalmente minimizado em termos de dados, não permite fazer a ligação entre aquele apoio e aquela pessoa que dele precisa. Portanto, eu acho que por aí grande parte das dúvidas
podem ser superadas. Depois, outro aspecto que também foi focado é precisamente a distinção entre o titular do cargo e o cidadão, porque estamos a falar de reuniões que, sendo as reuniões públicas, também são aquelas em que o público tem um ponto para intervir. E, portanto, de facto, o decurso de toda a reunião em que estão apenas os titulares do órgão, aqueles que já se expuseram, aqueles que já foram a votos, aqueles que colocaram a cara e, portanto, à partida, implicitamente consentiram em que a sua atividade fosse escrutinada in loco ou remotamente através da transmissão, estarão sempre necessariamente numa posição diferente do cidadão que, naquele ponto, vai usar da palavra. E penso que aí um formulário de consentimento informado pode potencialmente resolver a situação. Ou seja, dando nota ao cidadão de que está a ser transmitido o que vai ser dito e que pode opor-se à transmissão, talvez não tanto à gravação, e aí diria que para efeitos de conservação, para a elaboração da ata, isso pode ser incontornável, ou seja, que os serviços da autarquia tenham que conservar, e já o fazem muitas vezes para a elaboração da ata, agora que não seja transmitido é, de facto, sustentável, porque a pessoa em concreto estará no local fisicamente. Eu estou sempre a trabalhar, e a minha pergunta é sempre no pressuposto da normalidade. Não estou nunca a falar no pressuposto da excepcionalidade que tivemos durante a pandemia. E, portanto, para aí eu penso que as regras têm de ser ligeiramente diferentes e têm de ser parecidas com aquilo que tivemos em vigor durante a pandemia. Adaptação para esse ambiente. Mas o que estamos a discutir é outra coisa. É neste quadro de normalidade. Aí a transmissão é interrompida e, portanto, as outras pessoas que queiram podem aceder à ata, podem tentar descobrir por outra via a questão que poderá vir daí. Portanto, ia colocar uma questão, mas antecipou-se. No fundo, as orientações, em grande parte, também correspondem a alguma parcerística que a Comissão emitiu em tempos. Algumas freguesias perguntavam se podiam transmitir e sei que, em alguns casos, tiveram resposta negativa. Recordo no caso de Arroios, por exemplo, em que houve um parecer que depois condicionou muitas outras a solicitar ou não. E eu penso que estas iniciativas, em grande parte, nascem da necessidade de haver uma habilitação legal para poder fazê-lo e para poder deixar claro que, nesse aspecto, a questão não se coloca. Mas, em especial, e este talvez seja o contributo mais importante de especialidade que nos podem deixar, tem a ver com a conservação. Ou seja, e perguntava, fazia só duas perguntas para tentar ser sucinto. Por um lado, saber se a preocupação que tem com a conservação, de como é que se grava e onde é que se conserva, se isto se alarga também à transmissão. Isto é, a minha pergunta muito concretamente, pode uma autarquia que não tenha tantos recursos transmitir pelo Facebook, mas não guardar no Facebook? Ou seja, isto é possível em termos de fidedignidade, tecnicamente? Ou seja, usar apenas uma plataforma para transmitir, mas não para conservar, na medida em que pode ser definido que os elementos são automaticamente destruídos e, portanto, não ficam na posse do fornecedor do serviço? Primeira questão. E, portanto, a segunda é, significa isto, portanto, algum nível de investimento em plataformas próprias para poder fazer a transmissão e a separação pelas outras vias. De resto, penso que são muito úteis as pistas que nos deixam e seguramente depois, quando tivermos normas mais concretas, voltaremos, através da parcerística por escrito, a recolher os vossos contributos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado Firmino Marques. Muito obrigado. Saúdo a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Paula Lourenço, e a Sra. Secretária-Geral, saúdo os colegas deputados também e a Sra. Presidente. Nós estamos a falar num país que, embora pequeno, tem velocidades diferentes no que diz respeito ao apoio digital que cada território tem. Há territórios com ausência de sinal com a civilização, podemos referir-nos assim. Confirmámos ainda recentemente em visitas que fizemos de trabalho, se fosse preciso confirmar, porque era de todos sabido. Nós temos que estabelecer, ou partir de um princípio, da diferença, quer a nível de freguesias, quer a nível de municípios. Quando falamos na freguesia de Mosteiro, da Ilha das Flores, estamos a falar de 26 eleitores, onde a atividade da Junta de Freguesia é escrutinada hora a hora, segundo a segundo. É preciso percebermos isso. Ao contrário, temos, por exemplo, a União de Freguesias de Cascais e Estoril ou Algueirão e Martins, que tem mais de 50 mil eleitores, realidades diferentes, meios diferentes, suportes para capacitação de respostas diferentes também. Eu gostava de recordar pareceres já emitidos sobre esta matéria pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, sirvo-me de parecer de 2019, o número 10, de 26 de fevereiro, em que a Comissão Nacional de Proteção de Dados assumiu ser das suas atribuições, e muito bem competências, de se pronunciar sobre projetos de regulamentos de transmissão áudio e vídeo. Isto referia-se especificamente até ao município do Cartaxo, na altura, abordando com detalhe as questões daí decorrentes, afirmando à partida que o regulamento tem por objeto a filmagem e a transmissão vídeo em direto e online de reuniões dos órgãos do município, para que a transmissão seja visionada no sítio da internet do município. Obviamente que
as questões que aqui já foram abordadas até têm que ser acauteladas quanto à proteção de dados das pessoas que intervêm e que devem ver defendido esse princípio da identidade. A referida transmissão em direto, referia-se ainda, corresponde ao tratamento de dados pessoais nos termos das alíneas 1 e 2 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, um diploma europeu, o 2016-679, que é transcrito e aplicado, e muito bem, no nosso território. Queria ainda dizer que esta informação a que me refiro, portanto, em obediência ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, apenas a imagem diria que a informação compreende não apenas a imagem das pessoas, o que revela inclusive o local e o contexto em que se encontram em determinado momento, como também o conteúdo das suas declarações, as quais podem expor, entre outros dados pessoais, aspectos da vida privada dos declarantes ou de terceiros e revelar convicções políticas, filosóficas ou de outra natureza. Nessa medida, a referida divulgação afeta, para além do direito à imagem, o direito à proteção de dados pessoais e é suscetível, em função do conteúdo das declarações proferidas, de afetar o direito à reserva da vida privada. Eu caminhava para a conclusão, dando nota da referência que é feita pela Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente à posição que foi assumida em determinado momento, um momento anterior à emissão da norma do artigo 3 da Lei 1A de 2020, de 19 de março, atualmente na redação de Lei 91/2021, de 17 de dezembro. Este regime instituído, como é sabido, no contexto da pandemia, um contexto de exceção, eu já vou terminar, Sra. Presidente, da pandemia de Covid-2019, embora excepcional e transitório, por visar a realização não presencial das reuniões dos órgãos autárquicos apenas durante esse período de vivência anormal. E devo referir que foi um fator de coesão e de comunicação integral para o nosso país e deve, obviamente, merecer o continuado apoio de todos nós. Refiro-me ainda, e apenas para concluir, que relativamente aos órgãos de poder local, e ainda com base no pressuposto anterior, que até 30 de junho de 2022, as reuniões dos órgãos deliberativos e executivos das autarquias locais, das entidades intermunicipais e das respectivas conferências de representantes, Sr. Deputado. comissões e grupos de trabalho, vou mesmo concluir, podem ser realizadas por videoconferência ou outros meios de comunicação digital à distância. Concluem também, se a autarquia, e abre aqui um parênteses que é muito importante, dispuser de meios por efeito. Nós sabemos que a maioria das autarquias não dispõe desses meios. Quem é que os afere, quem é que os regula e quem é que os apoia? Muito obrigada, Sr. Deputado. Desculpe lá, Sra. Presidente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Presidente, obrigado uma vez mais. Cumprimentar Sra. Presidente da Comissão Nacional para a Proteção de Dados. Vou voltar a fazer, e vou fazer uma nota prévia novamente, porque, obviamente, o massacre foi tanto a semana passada, que vou voltar a referir que, apesar de ser uma proposta apresentada pelo LIVRE, o LIVRE não está presente e estamos no meio de uma audição onde o LIVRE não esteve para apresentar a sua própria proposta ou discuti-la. Nós já referimos na audição anterior que consideramos que, de facto, este é o caminho, que o caminho deve ser a modernização, a digitalização, mas consideramos que existem aqui várias questões, uma que não tem propriamente a ver com esta audição, porque temos algumas dúvidas, inclusive, da inconstitucionalidade desta norma e da violação clara daquilo que é a autonomia do poder local e na afetação direta e na interferência direta da Lei 75, mas depois, enquanto autarca, olho para estes projetos e vejo, primeiro, há aqui questões que não são tão técnicas para discutir com a Comissão Nacional para a Proteção de Dados, nomeadamente a desigualdade que nós consideramos que daqui pode advir com as juntas de freguesia, que vai criar para freguesias urbanas, colocá-las num posicionamento mais evoluídas tecnologicamente, ao contrário daquilo que é no interior, onde temos alguma dificuldade e onde percebemos que, inclusive, no país temos alguns sítios onde ainda, e algumas localidades onde ainda nem sequer temos acesso à internet. Mas depois, ainda caso concreto, eu sou vereador numa Câmara, e recentemente, por consequência de alguma deliberação interna da Associação Nacional de Municípios, acontece que, por exemplo, nas Assembleias Municipais da Câmara Municipal, onde eu sou vereador, começaram a colocar uns papelinhos nas cadeiras a dizer aqui vai ser filmado, aqui não, para as pessoas se sentarem. Não é uma delimitação ao exercício do direito democrático da pessoa poder intervir, o facto de estarmos a delimitar a presença dela numa reunião que é pública e que a pessoa deveria ter o direito de se expressar livremente. Se, eventualmente, não existir interrupção da gravação quando pretendemos,
que penalização e qual é o valor da penalização que a Junta de Freguesia, ou se neste caso a Assembleia de Freguesia, a Assembleia Municipal, ou como é que é feita qualquer contraordenação ou qualquer ação por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Depois, a questão que já foi levantada aqui, também pode ser uma pista importante para aquilo que nós consideramos que é o caminho, de perceber o que é que consideram, mesmo olhando até para algumas questões que referiu como que vão acontecendo noutros países, a nível de direito comparado, qual será aquilo que considera a Comissão Nacional para a Proteção de Dados como o prazo aceitável para a retenção destes dados. E quando estamos a fazer que a grande parte, talvez 90%, dos casos que eu conheço a nível autárquico, que fazem a difusão das Assembleias Municipais e das reuniões de Câmara, fazem-no através de plataformas de streaming que são de uso público, nomeadamente do YouTube e do Facebook. Que garantias temos que estas plataformas vão apagar ao final deste prazo? Que garantias temos que estão a cumprir as normas RGPD quando percebemos perfeitamente que hoje, em relação às normas RGPD, ao cumprimento, quer seja através do YouTube, quer seja através do Facebook, todos nós vamos ouvindo aquela célebre expressão de uma vez na internet para sempre. Como é que vamos resolver este problema? E para já deixava estas perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, deixe-me só informar que o Partido Livre não integra esta comissão, embora tivesse sido informado de que hoje este assunto estaria a ser discutido na especialidade com as várias entidades. Agora sim, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar novamente os Srs. Deputados, cumprimentar a Comissão Nacional de Proteção de Dados, em particular a doutora Paula Lourenço, desejar-lhe também um bom mandato aqui à frente deste cargo e gostava de começar por dizer que duas coisas. Este projeto da Iniciativa Liberal tem simplesmente como objetivo, de facto, aproximar o poder político das pessoas. É este o nosso objetivo. A questão da transparência, mas principalmente de envolver as pessoas naquilo que se passa no poder que lhes está mais próximo. E não é nosso objetivo incumprir algum tipo de regra do Regulamento Geral da Proteção de Dados. E aqui gostava só de fazer também um ponto prévio, de explicar e de dizer aqui aos Srs. Deputados que quando o Regulamento Geral da Proteção de Dados foi aplicado, e eu na minha vida profissional anterior lidei muito com este regulamento, exigiu muita adaptação das empresas a este regulamento e com o qual nós, Iniciativa Liberal, achamos que é fundamental uma proteção de dados pessoais. Portanto, não há aqui nenhum tipo de tentar não respeitar, mas gostava de realçar que, de facto, houve uma grande adaptação por parte das empresas. Portanto, não é uma justificação de isto ser difícil ou não ser difícil e de exigir uma adaptação, não pode ser uma justificação para não se avançar neste processo. Portanto, as perguntas que eu tinha, algumas já foram respondidas. Eu, de facto, gostava de começar pela licitude do tratamento de dados pessoais. Aqui, e eu ia exatamente perguntar se isto não se incluía no número 2 da linha G, do número 2 do artigo 9 do RGPD, porque, de facto, o tratamento de dados pessoais que revelem a filiação partidária, as convicções, portanto, tudo isso é proibido a não ser em determinadas exceções, portanto, queria perguntar se de facto isto não se enquadraria numa dessas exceções. Depois, também fazer aqui a separação, que também já foi feita pela CNPD e também pelo deputado Pedro Delgado Alves, que de facto estamos aqui a falar de dois papéis, que são os eleitos e são as pessoas que participam nestas reuniões, que são todas, aqui estamos só a falar de reuniões públicas, eu também queria deixar isso claro, pode não ter ficado totalmente claro no projeto de lei, mas o objetivo são as reuniões públicas, nem nos passaria pela cabeça de outra forma. E, portanto, aqui o que eu gostava também de perguntar, se relativamente ao próprio consentimento por parte das pessoas, nós sabemos que o consentimento tem que ser livre, expresso, informado, pronto. Portanto, se de facto um formulário de autorização de tratamento de dados pessoais não poderia resolver isto, porque se calhar esta questão nem sequer se põe. Portanto, estamos aqui a avançar um conjunto de problemas, dizer que as pessoas não gostariam de ser filmadas, se calhar podemos perguntar primeiro, e aqui eu não posso... e perguntar também relativamente à conservação de dados, que isso de facto é um ponto que não estava calculado pelo projeto de lei, e perguntar de facto qual é um prazo, e eu percebo que isto não é muito fácil de estimar, porque eu sei que estes prazos, quando foram estimados para as empresas privadas, não foram propriamente fáceis, e aqui perguntar qual é que seria o prazo real. Mas eu não posso deixar de fazer aqui um paralelismo com aquilo que se passa na Assembleia da República, porque a Assembleia da República também são reuniões públicas. As pessoas que vêm cá às audições também exprimem tudo aquilo que falaram aqui, que exprimem a sua vida pessoal,
temos tudo. Por exemplo, eu na Comissão de Saúde, enquanto deputada da Comissão de Saúde, já vi pessoas que vêm apresentar petições que expõem totalmente a sua vida. Alguém lhes pediu um consentimento antes e lhes explicou que isto estava... Ou seja, eu não vejo, eu compreendo as dificuldades disto, mas não vejo que isso possam ser justificações para não se avançar com uma alteração. Ou seja, que permite garantir esta aproximação do poder político às pessoas. Eu acho que sim, nós queremos garantir que este projeto de lei cumpre que está em conformidade com todo o RGPD, com todas as regras, mas não podemos, como falámos aqui, quer dizer, porque existe um Regulamento Geral de Proteção de Dados, então não podemos avançar. Não, pode-se, da mesma forma que todas as empresas lá fora avançaram e muitas que tratam também dados pessoais sensíveis e de saúde, portanto, não há nenhum motivo para que o Estado não consiga evoluir também para conseguir tratar estes dados. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar a Sra. Presidente da CNPD e agradecer o conjunto de questões que trouxe a esta discussão. Porque muitas vezes, a propósito, neste caso concreto, estamos a falar de transmissão e de participação por videoconferência, por meios telemáticos nas reuniões das autarquias. Parece, e muitas vezes é tratado com uma certa ligeireza, permita-me que diga assim, mas as questões que aqui suscita, a verdade é que os projetos que estão em cima da mesa não dão resposta à esmagadora maioria delas e não queremos que sejam questões de pormenor. Obviamente que é importante, e nós consideramos isso, que deve haver sempre maior proximidade entre os eleitos com as populações, isso faz de múltiplas maneiras e de múltiplas formas. Poderíamos dar aqui vários exemplos. Obviamente que o incentivo à participação e o acompanhamento também daquela que é a discussão nos órgãos das respectivas autarquias por parte da população são aspectos que são importantes e que deve haver esse incentivo, essa promoção e essa possibilidade de participação. Eu creio que às vezes se quer confundir tudo e, a propósito disto, colocar um conjunto de aspectos que nada têm a ver com isso. E isso para dizer o quê? Nós também tivemos ver os pareceres, um conjunto de outras entidades. Há questões que devem ser tidas em conta, que é a realidade das nossas autarquias e a realidade no sentido até das condições e da disponibilização de meios, porque sabemos que há realidades muito distintas pelo território, de câmaras, assembleias, juntas de freguesia, assembleias de freguesia, porque colocou um conjunto foram colocadas um conjunto de questões, nomeadamente até a questão das plataformas, que parecendo simples, são questões muito complicadas e, de facto, que devem ser colocadas em causa. E que nós também entendemos que uma coisa é haver a possibilidade, outra coisa é ser obrigatório. E quer a Associação de Municípios, quer a ANAFRE colocam esses aspectos em cima da mesa, que não deve haver qualquer tipo de obrigatoriedade. Uma coisa é haver uma disponibilização, porque se encontrou as condições para o fazer, tendo em conta as preocupações e a questão dos dados pessoais que foram aqui colocados, outra coisa é a obrigatoriedade. E, de facto, são questões que são importantes. Mas eu nesta intervenção, eu gostaria, sobretudo, de salientar um aspecto. Não vou dirigir nenhuma pergunta à CNPD, eu creio que o conjunto de elementos e de preocupações que trouxe são muito concretos e muito esclarecedores e aquilo que deve ser pensado quando se coloca em cima da mesa uma questão desta natureza, mas gostaria de, sobretudo, salientar este aspecto, que é a presença também da participação presencial, porque muitas das vezes as próprias pessoas não têm a noção até da exposição a que estão a ser sujeitos nestas circunstâncias. Poderão nem sequer ter essa noção do que é que implica e o que é que coloca também do ponto de vista para si. E eu creio que isso também deve ser tido em conta. Mas para dizer o seguinte, que a participação presencial, creio que permite uma maior proximidade quando falamos dos eleitos. Numa Assembleia Municipal, numa Câmara Municipal, numa Assembleia de Freguesia, essa
presença e essa participação, creio que é isso que se pretende promover, e é isso que também permite essa proximidade, e portanto creio que estas questões devem ser promovidas e que estes aspectos devem ser de facto criadas as coisas. Vou terminar mesmo, Senhora Presidente. Em cada uma das autarquias é isso que deve ser promovido, esta participação presencial, porque nos permite naturalmente, até no quadro de uma discussão, de tirar uma dúvida, de um esclarecimento, permite de facto essa proximidade, creio que é isso que se pretende. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, portanto, houve 5 grupos parlamentares a fazer a sua intervenção, portanto, terá até 15 minutos, se assim o entender. Muito bem. Senhora Presidente, muito obrigada. Agradecer imenso as questões e os contributos que carrearam também para a nossa reflexão e que eu tomei boa nota, começando pelo contributo do Grupo Parlamentar do PS através do Dr. Pedro Delgado Dias. Desculpem, Alves. De cima não tenho desculpa porque somos colegas na Faculdade de Direito de Lisboa e, portanto, agora vou ser veiada para o resto da vida na internet, isto ficando permanente, não é? Mas há pelo menos uma coisa, é que nada disto foi escrito no ChatGPT, quero já dizer, fui eu que escrevi com os colegas e, portanto, não. Já agora também os colaboradores da CNPD que muito ajudaram na elaboração desta intervenção. Temos estado todos a refletir sobre os desafios também que nos coloca o Estado de Direito, e, sobretudo ao nível autárquico, que é de grande proximidade e temos também esse grande orgulho das cartas de foral terem sido atribuídas já há longos séculos na história da nossa democracia. E, portanto, folga em saber que esta distinção relevante entre reuniões públicas e as que não são públicas e não era suposto serem, e a distinção entre aqueles que são os titulares dos cargos públicos e aqueles, de facto, que não são e que não se devem sujeitar às mesmas, digamos, incumbências de quem está em cargos públicos. Porque depois isto depende muito da forma de estar de cada um e cá está voltamos à nossa vida privada e ao artigo 26 da Constituição da República Portuguesa. Considerei com muito interesse a questão dos formulários do consentimento informado, etc., de se poder opor antes da transmissão, durante, etc. Enfim, essa reflexão que também nos ocorre fazer tem a ver com o seguinte, é que se formos por aí, e até parece-me que é o senso comum que nos leva por aí, não é? Atualmente nós podemos fazer isso. Aliás, se houver um formulário e dizer logo ao início nós não queremos que seja gravado, daí as questões que o Sr. Deputado também colocou relativamente o Sr. Deputado Dr. Bruno Nunes, relativamente à sinalização dos locais, pode até acontecer aquelas pessoas terem expressado que não querem ser filmadas. Pronto, e estão no seu direito. Por exemplo, também chegou o reporte de situações em que a pessoa é munida de um cartão para identificar que não quer ser filmada ou que não quer que recolham, portanto, protegendo o seu direito à imagem. Porquê? Porque a qualquer momento a pessoa pode se opor e proteger o seu tratamento de dados pessoais, que, como disse há pouco, é muitíssimo abrangente, a voz, a imagem, a postura, enfim, uma série de posições que são colocadas e que naturalmente devemos sempre acautelar esse direito que a pessoa tem de não querer que isso aconteça, não é? Bom, se temos o fundamento da licitude e também a senhora deputada doutora Joana Cordeiro, se o fundamento da licitude for o artigo 9º, número 2, a linha G, muito bem referiu, então isto aqui torna-se um bocadinho ainda mais exigente, porque deixamos de estar no fundamento de licitude do artigo 9º, número 2, a linha A, que é uma exceção à proibição de tratamento destes dados pessoais de categoria especialíssima, diria eu, para medidas de salvaguarda e de atenção para o tratamento de dados pessoais que, de facto, nós procurando nas experiências de direito comparado não encontramos ainda. E o Comitê Europeu para a Proteção de Dados também ainda não se pronunciou sobre que medidas é que serão essas. Na verdade, se calhar isto até tem que ser visto caso a caso.
Enfim, e como nós também temos que confiar no poder regulamentar das autarquias locais, cá estaremos, enquanto Comissão Nacional, para ajudar nessa integração da situação, se for o caso. E também, naturalmente, a Assembleia da República, se for o caso, dos projetos avançarem nesse sentido. Relativamente às questões, e aqui penso que não estarei a ver mal, há uma questão transversal que é a conservação dos dados, a forma como é recolhido, transmissão e depois o arquivo. Penso que foram transversais a vários grupos parlamentares. Bom, isso também é naturalmente uma das questões centrais. Bom, primeiro, a transmissão online, da nossa perspectiva, em termos de segurança, deveria ser feita no site próprio e da própria autarquia local e não em qualquer outra plataforma digital, por questões de segurança. Aliás, a própria palavra colocação colocou-nos algumas questões, atendendo a que tem a ver com o armazenamento e a disponibilização. Enfim, e aí ficávamos também deixávamos esta nota que seria muito importante confiarmos na forma como é feita essa recolha, por tudo aquilo que também a CNPD tem vindo a transmitir de preocupação relativamente ao armazenamento e, aliás, até a transmissão a terceiros desses dados. Isso em primeiro lugar. Também não vou fazer anúncio nenhum a outras coisas, enfim, mais corriqueiras, como visionamentos de documentários como o Cambridge Analytics, mas posso recordar que há algumas questões de segurança que também são reportadas à CNPD e que têm a ver com, enfim, com a nossa própria supervisão nesse aspecto e nossa fiscalização, os nossos poderes. E tem a ver com os nossos poderes públicos, não é? Com o funcionamento da democracia. E, de facto, como dizia o Sr. Deputado Dr. Firmino Alves, desta vez não me enganei, Marques, pronto, é Marques. Estou a rebatizar toda a gente. E, atenção, isto é só para salientar a importância do nome, como dado pessoal. Nunca mais vou esquecer. Ora bem, aqui é a questão de também... se a autarquia dispõe de meios ou não é? Portanto, e eu diria que também não se pode discriminar as pessoas de fazer a sua intervenção no mundo autárquico porque não tem estes meios, não pode participar e não pode expor livremente. Mais uma vez, eu penso que estaríamos até a regredir em séculos de tradição dos homens bons, etc., das autarquias, que eu sou muito sensível porque creio que todos nós também temos esse dever enquanto cidadania, dever de cidadania de acautelar que ninguém seja discriminado por não ter esses meios, mas também o contrário é verdade, ou seja, quem quer participar por via eletrónica também poder participar por via eletrónica, acautelando em qualquer caso, lá está, os seus dados pessoais e a sua também possibilidade de sempre, que aliás era a grande finalidade do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que não veio acrescentar muito àquilo que já tínhamos, porque nós já éramos um país bastante evoluído em sede de proteção de dados, mas veio frisar que o cidadão deve poder dispor, não é, justamente do seu tratamento de dados. Foi isso que se veio frisar. E isso, e naturalmente, uma harmonização ao nível da União Europeia, que é feita atualmente pelo Comitê Europeu para a Proteção de Dados. E, como sabemos, por vezes essas harmonizações também não são feitas de um modo pacífico, porque a democracia, mesmo assim, é a riqueza da diferença de entendimentos que serve depois cada um dos Estados-membros e que leva ao Comitê Europeu para podermos harmonizar da melhor forma possível. No entanto, acho que temos que nos ater àquilo que nos aproxima, falando de justiça de proximidade e do poder político autárquico, do que aquilo que nos diferencia. E, de facto, aquilo que nos aproxima, penso que deve ser o cuidado elevado que deve haver com as falhas de segurança. As falhas de segurança atualmente e os problemas dos ciberataques são um elemento absolutamente central do tema dos dados pessoais, que, aliás, nem deveria ser, enfim, uma coisa deveria estar ligada à outra e que sempre que falamos de proteção de dados pessoais e direitos fundamentais, direitos, liberdades e garantias, devemos estar a pensar naquilo que nós colocamos disponível ao público em geral
da forma mais segura possível para evitar situações depois que mais tarde não conseguimos acautelar e que pode estar em causa. Já não é só o nosso nome, e peço desculpa mais uma vez aos senhores deputados por ter trocado, nem é o e-mail, é as moradas, é os números de telefone, é os números de conta bancária, que, infelizmente, acontecendo situações dessas, que também são reportadas à Comissão Nacional de Proteção de Dados, como sabem, e a outros organismos, e nós temos vindo a fazer uma cooperação e que gostaria também que reforçássemos essa cooperação com outros órgãos públicos e instituições que acabam por também frisar que essa situação, depois de haver uma violação das normas de segurança e com esses ciberataques, quando isso acontece, de facto não vale a pena nós estarmos a fazer as normas mais fantásticas, porque depois disso acontecer já não há nada a fazer e há toda uma perspectiva de prevenção do tipo de crimes e de criminalidade que pode acontecer quando os nossos dados estão em perigo, que de facto eu penso que é dever de todos nós, e assim será também o contributo da Comissão Nacional de Proteção de Dados aqui no seio da Assembleia da República, para acautelar que isso não aconteça. E é nesse ponto que nós temos muita atenção com a segurança. Portanto, não é propriamente por favoritismo desta ou outra plataforma digital, que fique claro, porque eu até ando nas plataformas quase todas, não tenho problema nenhum, mas a questão é, em termos da disponibilização destes dados sensíveis, o que é que, de facto, nós devemos também informar aos cidadãos antes que eles disponibilizem. E, paralelamente a estes projetos de lei, nós temos esse compromisso de fazer também uma maior, sensibilização junto dos cidadãos, não só em geral os que estamos aqui a falar que já têm uma capacidade cívica ativa, mas das crianças e dos jovens, para que estejam mais alerta da forma como estão a dispor dos seus próprios dados pessoais. Porque muitas vezes o facto de disporem com uma grande abrangência vai depois dar origem a um conjunto de efeitos absolutamente nefastos e incontroláveis, porque a conservação desses dados e a forma como se consegue traçar perfis relativamente a pessoas, o profiling, não é? Que não seja através destas reuniões dos órgãos autárquicos que não têm essa intenção. Portanto, eu diria que essas gravações, se puderem nem sequer ter essa parte, como dizia o Dr. Pedro Delgado Alves, eu diria melhor seria que não tivesse essa parte. Portanto, seria melhor porque assim não estaríamos a proteger, de acordo com o princípio também da minimização dos dados, estaríamos a proteger a um grau máximo os dados pessoais dos cidadãos. Depois, eu penso que há aqui uma outra questão que tem a ver com os critérios de extinção da participação dos cidadãos quando a reunião é integralmente online e quando é presencial. Houve de facto durante a pandemia necessidade de rapidamente e em estado de emergência prever as normas, e designadamente o artigo 3º da Lei 1A de 2020, e ainda bem, porque o que seria nós termos fechados cada um nas suas casas e nem sequer termos assegurado o funcionamento normal da democracia. Portanto, eu acho que isso foi de louvar, e ainda bem, e diria também nas nossas vidas profissionais, quem pôde estar em teletrabalho, também a mesma coisa, não é? Porque, efetivamente, isso significa que nós estávamos tecnologicamente habilitados para corresponder a esse desafio que foi de grau máximo, porque punha à causa o único direito que é inviolável, que é a vida, o direito à vida, não é? No topo de todos. Agora que, de facto, isso não se coloca, não quer dizer que não hajam outros direitos e liberdades fundamentais também em perigo. E por isso, eu penso que quando se diz, por exemplo, no artigo que se envia a comunicação previamente gravada e que é preciso uma credencial para participar à distância, enfim, entendemos que deve ser visto com alguma atenção esse tipo de formas de comunicação com o poder local, porque pode aí também estar em causa tratamento de dados pessoais que depois não sabemos o rastro e o que é que lhes vai acontecer.
E também, se de facto, se formos ao princípio de tudo, não é? E se em termos históricos, se nós quisermos ter os cidadãos a participar, não é? Uma democracia participativa, de viva voz, e utilizando também ali da senhora deputada da Iniciativa Liberal, a questão da maior proximidade com o cidadão, eu não sei se estar online é de viva voz, não é? Enfim, temos que pensar nisso, temos que pensar, mas lá está, a não discriminação nem de um lado nem do outro, não é? Acautelando naturalmente que o cidadão deve continuar, e temos que assegurar que deva continuar a ter a disponibilidade sobre os seus próprios dados pessoais, não é? Poder-se-á dizer que nos espaços em que ainda não é possível esses meios de comunicação, pois naturalmente terá que ser sempre presencial ou através de requerimento, como naturalmente atualmente farão, ou então, como o Sr. Deputado Firmino Marques disse, que há 26, agora foi para finalizar, está a ver, que há 26 fregueses, não é, nas Flores, ainda bem, uma bela ilha, gosto imenso dos Açores. A questão é, se calhar são todos primos e estão todos a conviver, e nós estamos aqui a tratar de uma coisa que eles se calhar nem estão a pensar, porque não pode não ser útil. Mas enfim, já estou para rematar, foi só com algum humor, mas este é um assunto sério e eu agradeço imenso a amabilidade, porque já percebi que passei o tempo, porque eu gosto muito de conversar estes temas. Muito obrigada. Bem, muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Secretária-Geral também. Agradecemos esta disponibilidade, este esclarecimento, e às senhoras e aos senhores deputados dizer que, de seguida, iremos prosseguir com a audição à Associação Nacional das Assembleias Municipais. Permitam-me só que possa acompanhar e depois para podermos iniciar. Até já.